Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Ponte e começa agora uma entrevista especial. O seu programa onde a gente se aprofunda, entende melhor os assuntos que são destaque nos noticiários e assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E para isso, a gente sempre conta com a ajuda de especialistas. A morte da influenciadora digital de Brasília, Aline Ferreira, de 33 anos, após procedimento estético com PMMA, reavivou o debate sobre os riscos desse produto e da busca desmedida por procedimentos estéticos e cirúrgicos. Para a gente entender melhor esse assunto e também se prevenir, vamos conversar agora com o doutor Nívio Moreira, cirurgião plástico. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é: o que é o PMMA e por que ele é utilizado, né? Qual o fim exato que ele deveria ser utilizado? Bom, o PMMA, para nós entendermos, ele é o polimetilmetacrilato. Significa que ele é uma substância que foi feita justamente naquela época, né, que começou a ser utilizado para preenchimentos, para fazer outros materiais, inclusive para utilização médica, porque ele era um material estável. Claro que a tecnologia avança, então ele começou a ficar superado por novas substâncias. Então ele é baseado no acrílico. Ele é uma base, foi feita para a medicina, mas no final ele é uma substância que ele não consegue ser depois metabolizado pelo corpo. Doutor, como que essa substância ela age no organismo? Bom, quando você injeta então esse líquido, ele é um líquido mais grosso, é como se fosse então assim vamos dizer realmente assim parece um plástico. Ele vai ficar fazendo o quê? Uma localização no tecido, ele fica preso no tecido. O corpo vai fazer uma reação, então, para esse substância ficar isolada, essa substância. E Agora, quando ele fica parecendo preso, ele vai sendo, então, absorvido, mas assim, muito pouquinho, né? doutor, dá para reverter, dá para retirar esse produto do corpo da pessoa depois de aplicado? Esse que é o nosso problema. Quando nós colocamos, por exemplo, uma substância tipo ácido hialurônico, o corpo vai conseguir metabolizar e reabsorver. Por isso que ele tem um tempo de ação dele em torno de um ano e meio. O metacril, ou PMMA, ele não consegue ser retirado pelo próprio corpo. Significa que ele vai fazer bolinhas, vai ficar ali naquela parte presa. E o grande problema dele é que ele pode fazer uma reação inflamatória daqui a pouco, depois de 10, 15, 20 anos. Além disso, ele pode migrar. Significa que ele pode ser injetado, por exemplo, no rosto e migrar, inclusive, para a coluna óssea, fazendo assim um processo inflamatório à distância, porque ele é um produto, como nós explicamos agora, ele é um produto derivado, então, desse sistema de acrílico, do plástico, e o corpo vai tentar isolar ele de qualquer maneira. E isso pode gerar, então, uma reação inflamatória, inclusive sistêmica. Então, doutor, ele não é um produto só para fins estéticos, né? E no caso, conforme a medicina ela vai se evoluindo, vão surgindo outros estudos, ele ainda é aplicado, ele ainda no caso, indicado pela sociedade de medicina a ser aplicado pelos profissionais? Ele é um produto que nós consideramos superado, porque ele foi utilizado durante muito tempo como a única alternativa, inclusive para aqueles pacientes que, tipo, por exemplo, HIV, e que os medicamentos davam aquela face emagrecida do paciente que agora não existe mais, devido inclusive aos medicamentos antirretrovirais serem mais modernos. Então, hoje nós temos diversas alternativas, ácido hialurônico, bioestimuladores, enxertos de gorduras que são muito mais seguros. A Sociedade de Cirurgia Plástica, os conselhos de medicina e eu, pessoalmente, não indico esses procedimentos com o PMMA, porque eles são, além de serem, como eu falei, inflamatórios ao longo prazo, eles, no momento da aplicação, podem, inclusive, fazer efeitos inflamatórios pesados ou graves, levando, inclusive, à necrose do tecido. Por quê? Porque se ele obstrui algum vaso, você não tem como tratar ele.
E Agora, aí, nesse caso, você vai ter que fazer uma cirurgia grande para retirar esse material. e doutor, por que muitas pessoas ainda acabam recorrendo a esses procedimentos com PMMA? Na sua avaliação, essa responsabilidade, quando tem, no caso, se agrava, né, ali o quadro do paciente, chegando à necrose, como você mesmo mencionou, a responsabilidade maior é do profissional que induziu o paciente a fazer o procedimento ou do paciente que acabou aceitando fazer esse procedimento? Olha, infelizmente eu vou dizer que é de ambos. Porque, assim, hoje nós temos uma ampla divulgação sobre esse assunto. Infelizmente, os casos continuam acontecendo na mídia. A Anvisa, que é a Agência Nacional, ainda permite a venda e aplicação desse produto. Então, nesse caso, eu acredito que há um misto. Por quê? Porque as indicações são claras. Você só poderia colocar hoje pequenas quantidades no rosto, não grandes quantidades no glúteo, que infelizmente foi o que aconteceu e que levou a esse caso trágico da menina, né, que faleceu devido ao uso. Certo. Então, no caso, o PMMA, ele é indicado para pequenas quantidades e seria somente no rosto ou existem outras áreas? Hoje a indicação, que inclusive está se questionando e que a própria sociedade não quer mais que, de cirurgia plástica não quer mais ser utilizado, seriam pequenas quantidades em rostos de pacientes acometidos então pela lipodistrofia de face pelo HIV. Ou seja, é uma indicação muito, muito restrita. Muito específica, né, doutor? No lugar do Isso. PMMA, existem outros produtos menos nocivos à saúde com fins estéticos? Sim, nós temos diversas alternativas. Vamos começar com ácido hialurônico, que ele é uma molécula que vai sendo quebrada pelo próprio corpo e sendo absorvida. Ele vai ter uma duração de em torno de 1 ano e meio a 2 anos e ele tem uma segurança muito grande, porque qualquer questão que você necessite retirá-lo, você utiliza uma substância chamada hialuronidase, que vai dissolvê-lo e retirar. Nós temos hoje bioestimulantes também que podem ser utilizados da mesma maneira e inclusive enxertos de gordura que nós temos hoje um controle muito bom e que diminuem também a questão de um risco maior. Porque hoje, bem aplicada, a gordura ela vai ser uma parte absorvida, mas vai ficar depois a longo prazo, porque é da própria pessoa. Agora, doutora, o que os pacientes, pacientes que querem buscar uma melhora na aparência, eles devem avaliar antes de buscar um profissional? Eu recomendaria inicialmente você verificar se aquele profissional é um profissional médico capacitado, através do site do Conselho Regional de Medicina do seu estado ou Conselho Federal de Medicina, que nós conseguimos achar facilmente no Google. Verificar se ele é um cirurgião plástico, um dermatologista também, pelo site da própria Sociedade Brasileira de Dermatologista ou de Cirurgia Plástica. Ter indicações de outras pessoas que fizeram, então, com esse profissional. E verificar também a segurança do local que vai ser feito, seja um hospital ou uma clínica que tenha um controle da própria Anvisa, né? Hoje nós sabemos que existe, então, quesitos que são mínimos de segurança para fazer um procedimento numa clínica ou num hospital. Doutor, recentemente em São Paulo, a gente teve um caso de um rapaz que buscou um procedimento estético com ácido muito agressivo e depois das investigações foi descoberto que a profissional que aplicou aquela clínica, ela não era de uma médica dermatologista, ela também não tinha cursos em estética. Quais são os perigos, doutor, de buscar esse tipo de clínica, né? Nos últimos anos, a gente viu um aumento muito grande de clínicas surgirem, clínicas com fins estéticos. Hoje nós vemos então que a parte da dermatologia ou da dermatocosmética foi muito invadida, digamos, por pessoas que não são habilitadas para fazer isso. E hoje nós sabemos que os procedimentos, por mais simples que sejam, eles obtêm algum risco, ou seja, a gente tem algum risco implicados. Por isso que precisa ser feito por profissionais treinados, médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos. Por quê? Porque foi feito um procedimento que ele é seguro, se bem feito e se bem planejado num lugar adequado. No entanto, infelizmente, a gente vê que a banalização desses procedimentos, como se fossem algo rápido, fácil, sem riscos, está virando algo devido à própria internet, às próprias redes sociais, muitas vezes,
apresentam-se profissionais que não são treinados, não são qualificados e se colocam como referências na área, o que infelizmente não é verdade. Novamente, verifique se a pessoa que vai realizar ela tem um treinamento, é um médico capacitado, se está escrito no conselho, e isso é o mais importante, porque é a saúde que a pessoa vai colocar em risco. É verdade, doutor. Como o senhor disse, né, como você mencionou, a popularização, né, desses procedimentos estéticos, e isso veio muito realmente com as redes sociais, das pessoas buscando ali um padrão estético, foram buscando muito procedimentos para aumentar a boca, deixar a parte do maxilar mais reto. E aí muitos acabam escolhendo essas clínicas, essas pessoas que dizem ter capacitação por conta até mesmo do preço de procedimentos, né, doutor? Isso. É o que a gente fala que o barato sai caro. Porque os procedimentos, quando nós fazemos um planejamento, nós vamos verificar qual que é a necessidade de cada um deles. Hoje, por exemplo, num peeling que foi feito, peeling de fenol, que agora inclusive está proibido pela própria Anvisa, né, por um período temporário para investigação por que isso estava acontecendo. Quando você aplica em pequenas áreas, com cuidado, com verificação se o paciente está bem, inclusive às vezes vai monitorizar ele de uma maneira para você verificar como é que está a pressão, a frequência cardíaca e todas essas questões. E ele é seguro, mas ele deve ser feito com parcimônia, ou seja, região específica. Putz. Eu... Doutor, vou E pedir, aí... desculpa, eu vou pedir só para você retomar a última frase, só para dar um tempo de corte depois na edição. Peço desculpa porque começou Imagina, lembrando do imagina. hospital. Acontece. Tá. Vamos voltar? Tá. No caso, você estava falando, né, que o paciente, citando esse último, né, aqui em São Paulo, que fez a busca Sim. pelo peeling de fenol, que ele tem que ser monitorado, né? Isso. Então, desculpa. Então, quando você faz o peeling de fenol, ele é um peeling seguro, desde que feito de maneira adequada, com o médico, verificando os sinais e como o paciente está evoluindo. Ou seja, ele é feito numa área, você espera e depois continua fazendo. Ele é muito eficaz, mas você também tem alternativas a ele que você pode fazer. E não apenas existe ele como alternativa principal. Por exemplo, você pode fazer lasers, peelings, mas para isso um médico tem que avaliar e não se procurar um procedimento apenas pelo procedimento, né? A gente comentou sobre clínicas de estética que muitas vezes não tem um profissional de dermatologia, mas também a gente viu nos últimos anos, doutor, muitos dentistas fazendo procedimentos estéticos. Na sua avaliação, deveriam ter normas mais rígidas para controlar essa popularização desses procedimentos que deveriam ser somente de profissionais da área médica? Com certeza. Eu acredito que cada profissional ele tem a sua formação, a sua função e sua necessidade social. Ou seja, nós precisamos dos dentistas, nós precisamos dos médicos, nós precisamos de todos esses profissionais da área da saúde. Mas há limites no que eles podem desenvolver. E isso é muito importante a gente separar uma profissão da outra, para saber quais são as habilidades, quais são as funções e também qual a capacitação. Imagina que você vai ser treinado para fazer um procedimento. Não é apenas porque você tem um título que você pode desenvolvê-la. Então, por exemplo, eu acredito que a gente tem que ter uma regulação muito clara nisso e os procedimentos devem ser vistos quais são possíveis de serem feitos pelos dentistas e quais são exclusividades de serem feitos por médicos, por uma questão de segurança a respeito ao próprio paciente. Muitas vezes, até para o paciente não chegar na clínica de vocês pedindo para reverter um procedimento que foi feito de forma inadequada, né, doutor? Infelizmente, nós vemos isso acontecer cada vez mais. Os pacientes, às vezes, fazem com um profissional que é da outra área, ou às vezes nem é um profissional que é de uma clínica, às vezes não é nem, como a gente viu agora, né? Não tem nenhuma formação em nenhuma área médica ou também de saúde, faz um procedimento e aí, depois que há uma complicação, procura um profissional. Porque nós, como médicos, nós sempre atenderemos esse paciente, mesmo com essas complicações. E aí, nesse caso, que eu falo que o barato sai caro, porque às vezes um procedimento vai levar a uma complicação
mais grave, por exemplo, uma necrose, uma infecção, inclusive casos que a gente vê mais dramáticos, como nesse que a gente não teve nem tempo de atuar, porque houve uma parada cardíaca e infelizmente o paciente faleceu, num procedimento que deveria ser com um planejamento extremamente tranquilo. Com certeza, né, doutora? A busca pelo ideal, pela perfeição, né, que muitas vezes, na verdade, não existe, né? E as pessoas acabam se deixando levar por esses padrões estéticos que vêm na internet e acabam caindo na mão de pessoas que nem são habilitadas para isso. A gente sempre tem aquele desejo de se parecer, ficar bem, na verdade, né? Nós queremos ficar bonitos, nós queremos ficar se sentindo bem com consigo mesmo. O grande problema é entrar por essas questões, por exemplo, que hoje nós temos trends, modas nas mídias sociais, buscar um profissional não pela sua qualificação, mas pelo número de seguidores, buscar algo que muitas vezes não é tangível, porque é vendido então como algo que é rápido, fácil e sem problemas, sem complicações. Nós temos que lembrar que a gente tem diversas possibilidades de se fazer procedimentos estéticos com segurança e se sentir bem e ter ótimos resultados. Mas eles devem ser feitos com profissionais qualificados, novamente, num ambiente com segurança, com materiais de uso adequados, e aí sim, nós vamos estar ajudando a conseguir aquela beleza que a gente busca, mas de uma maneira realista, de uma maneira tranquila, porque o mais importante é a gente ficar feliz consigo mesmo, porque o padrão de beleza hoje não pode ser apenas determinado por uma mídia social, por um influencer. Ele é para cada pessoa diferente. Então a gente tem que se sentir bem, tem que ter aquela beleza interna, inclusive, e isso vai resplandecer também na nossa beleza externa. E o médico está como auxiliar para conseguir chegar nesse objetivo, nesse sonho e transformar isso em realidade. Com certeza. Doutor Nível Moreira, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigado. Foi um prazer. E olha, uma entrevista especial fica por aqui, mas você continua bem informado ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.